Então nós começaremos hoje o período composto por subordinação. O que caracteriza uma subordinação, meus amores? Aqui as orações serão dependentes ou independentes? Dependentes. De quem necessariamente? De uma oração principal. Então aqui tem-se uma oração principal e 3 tipos de subordinadas. Já escutaram algo sobre subordinadas substantiva, adjetiva e adverbial? Vocês vão entender tudo sobre isso. Só que primeiramente eu vou mostrar a origem da nomenclatura. Quando eu digo quero sua volta, é um período simples ou composto? Simples, só há um verbo, não é isso? Os alunos esforçados passaram. Simples também, não é isso? À noite vou sair, período simples. Os 3 períodos são simples. Eu vou transformá-los em períodos compostos. Quero a sua volta. Como ficaria essa frase transformada em um período composto? Quero que você volte. Então vamos pensar aqui. Qual é a classe gramatical da palavra volta? É um substantivo, não é isso? A volta. O que eu fiz aqui? Eu transformei o substantivo em uma oração. Então por isso que nós temos aqui o nome dessa oração de oração subordinada substantiva, pois ela terá o valor de um substantivo. Até aí, tá tranquilo? Olha outra. Os alunos esforçados passaram. Como que eu transformo essa frase para o período composto? Os alunos que se esforçaram passaram. Qual é a classe gramatical da palavra esforçados? Adjetivo. O que eu fiz aqui? Eu peguei o adjetivo e eu transformei em uma oração. Por isso que a nomenclatura aqui é a seguinte: oração subordinada, adjetivo. Eu estou ensinando a origem da nomenclatura, beleza? A classificação eu vou explicar aí. À noite vou sair. À noite traz uma ideia de quê? Tempo. Qual é a classe gramatical que traz a ideia de tempo? Advérbio. Como que eu transformo essa frase em um período composto? Vou sair quando anoitecer. Isso, moleque. Quando anoitecer, vou sair. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei o advérbio e eu transformei em uma oração. Por isso que aqui temos a chamada de oração subordinada adverbial. Entenderam isso, gente? Aqui é a origem da nomenclatura. O que eu vou colocar aqui nesses 2 asteriscos será fundamental na hora da classificação, beleza? Isso? Nunca, essa palavra é nunca de nunca mesmo, tá? Nunca haverá conectivo na oração principal. Nunca haverá conectivo na oração principal. Segunda, o conectivo, quando eu falo conectivo, é conjunção ou pronome, tá? Inicia a oração subordinada. Então me ajudem aqui, meus amores. Nessa primeira frase, quero que você volte. Até onde vai a oração principal? Quero. A partir do conectivo que começa a oração subordinada. Entenderam isso? Até aí, tá tranquilo? Então me acompanhe. Nós temos as orações subordinadas substantivas. Presta atenção, Miguel. Essas substantivas, elas sempre serão iniciadas por uma conjunção integrante. Professor Ali, quais são as conjunções integrantes que as iniciam? Geralmente, que e se.
Só que as palavras que e se só serão conjunções integrantes quando vocês puderem substituí-las por isso. Já vou exemplificar. E ao classificá-las, eu sempre faço um procedimento, uma hierarquia. Depois copiem, presta atenção. Desejamos que haja paz. O primeiro passo que eu faço é ver se é um período composto. Desejamos e haja. É período composto, não é? Segundo, eu separo a oração principal. Até onde vai a oração principal da primeira frase? Desejamos. Oração principal. Aqui é uma oração subordinada. Agora vejam. Desejamos que haja paz. Eu posso substituir tudo que o que introduzir pela palavra isso, dizendo desejamos isso? Então ela é uma conjunção integrante. E se é uma conjunção integrante, integra uma oração subordinada substantiva. Esse é o procedimento, entenderam, gente? Vamos ao outro. Carla necessita de que a ajudem. Quais são as orações? Necessita e ajuda. Até onde vai a oração principal? Necessita. Eu posso dizer Carla necessita disso? Então eu tenho uma oração subordinada substantiva. Eu vou ser bastante enfático nisso, tá, gente? Não durmam. Carla tem a necessidade de que ajudem. Até onde vai a oração principal? Necessidade. Eu posso dizer que Carla tem a necessidade disso? Mais uma vez, é uma substantiva. Então, até o momento em que você substituir por isso, ela é substantiva. O importante é que haja paz. Até onde vai a oração principal? O importante é. Eu posso dizer o importante é isso? Oração subordinada, substantivo. É importante que haja paz. É importante isso. Oração subordinada, substantivo. Só quero uma coisa, que vocês sejam aprovados. Só quero uma coisa, isso. Então o que eu fiz? Eu só as reconheci como substantivas pelo fato de iniciarem com uma conjunção integrante. Até aqui vocês entenderam? Agora vem a última classificação. Para essa última classificação, nós precisamos retomar alguns conceitos. Vocês se lembram de objeto direto? Objeto indireto? Complemento nominal? Então olha aqui para mim. Desejamos. Quem é o sujeito de desejamos? Nós, não é isso? O que eu pergunto ao verbo desejamos? Nós desejamos? Se eu pergunto o que, a minha resposta é objeto direto ou indireto? Direto. Então aqui vai ser substantiva, objetiva, direta. Entenderam, gente? Essa é a classificação final. Todo o procedimento. Carla necessita. O que eu pergunto aqui? Carla necessita? Eu estou perguntando de que para o verbo, não é isso? Se eu pergunto de que para o verbo, eu tenho objeto direto ou indireto? Indireto. Então aqui é substantiva, objetiva, indireta. Beleza, meus amores? Tranquilo? Agora reparem como essa daqui é muito parecida com a outra. Carla tem a necessidade. Eu pergunto, necessidade? Foi a mesma pergunta, não foi? E não foi a mesma resposta? A diferença está na oração principal. Aqui eu perguntei para um verbo, não é? Objeto indireto. Necessidade é verbo? Não. Então vai ser o que aqui, gente? Não escutei nada. Completiva nominal. É a mesma pergunta. Aí você olha para que está sendo feita a pergunta, beleza? O importante é que haja paz. Que tipo de verbo que é? Ligação. É o verbo ser, é o verbo de ligação, não é isso? Se o verbo de ligação estiver antes da conjunção, ela será chamada de predicativa. Só que você tem que tomar cuidado que o verbo aqui está na sua forma no presente.
mas pode estar em qualquer tempo verbal. Foi, era, fora, será, seria, entenderam isso? É importante que haja paz. Qual é a oração principal quando eu digo é importante que haja paz? É importante. Quando eu digo é importante, há sujeito nela? Há sujeito na oração principal? Não. Quando não houver sujeito na oração principal, ela é chamada de subjetiva. A subjetiva ela tem a função de sujeito, entenderam isso? É como se eu dissesse, isso é importante. Para ficar mais fácil para vocês entenderem. Se o verbo de ligação estiver antes da conjunção, é predicativo. Se ele iniciar o período, ela é subjetiva, beleza isso? E a mais fácil de vocês classificarem é essa última aqui. Quando houver 2 pontos, ela será chamada de apositiva. Tranquilo? Essas 6 classificações. Agora voltem para a frase inicial. Quero que você volte. Esse que é uma conjunção integrante? Qual é a substituição que eu faço para saber se é integrante? Isso. Quem é o sujeito na oração principal de quero? Eu. O que eu pergunto ao verbo quero? Eu quero. Qual vai ser a classificação? Substantiva? Ah, moleque. Entenderam, meus amores? Então vamos trabalhar. Peguem na página 73, exercício 2. Você pode mudar Vou mandar no grupo, tá? Página 72, não, 73, exercício 2. E eu tô morrendo de sono, hein? Vou jogar meio que monte aqui. Né? Você terminou isso por hoje? Tem muita coisa aí? É uma coisa, mas não tem como. Tem, mas eu tenho mais obrigações do curso do dia. Sempre tem alguma coisa. Acho que eu tenho um minutinho só para isso. Faz mal para quem você mora aqui perto. Entendi. Simples, não vou. A coisa mais linda que a minha vida é muito difícil. Chego lá em casa lá. Você não trouxe ainda nessas aulas de quarta, né? Não. Tá chovendo, você vai falar com o pessoal depois. Você quer mandar mesmo, Isa? Apostila. Na grupo, filho. Foi.
Apaga aqui, tá, Helena? Quem vai tirar foto, alguma coisa? Nossa, Lô, depois compara com a redação que você fazia no começo do ano. A mãe da Lô. Nossa, Lô, que mudança, né? Por que você é número de páginas aqui? A oração principal ela é determinante na hora da classificação, tá, gente? Tudo depende da oração principal. Não. Vocês deu certo para porque presta atenção, se vocês não estiverem entendendo, você me fala. Eu posso fazer até assim? Olha aqui para mim. Fizeram a seguinte advertência, que o trabalho fosse secreto. Eu gostaria que todos olhassem para cá, ó. Todos. Para de escrever. Fizeram fosse, não é? Até aqui vai a oração principal. Eu posso dizer assim, fizeram a seguinte advertência, isso. Esse aqui é uma conjunção integrante? Então aqui eu tenho uma oração subordinada, substantivo que, gente, quando tem dois pontos. Quando houver os dois pontos, vai ser apositiva. Tranquilo isso? Beleza, qualquer dúvida me pare. É possível que as provas sejam anuladas. Até onde vai a oração principal? É possível isso, não é? O que eu falei para vocês? Que quando começar com é, ela vai ser o quê? Não é completiva, não. Quando começar com é, ela é subjetiva. Por que é subjetiva, professor? Porque não há sujeito na oração principal, beleza? A oração principal que define. A boa notícia do dia seria que descobrissem a cura da AIDS. Até onde vai a oração principal? Seria. Como que vocês classificaram essa? Quem colocou objetiva direta? Quem colocou predicativa? Ela é predicativa, porque o seria não é o verbo ser? Então aqui é uma predicativa, beleza isso, gente? Tá tranquilo? Eu falei para vocês que as conjunções integrantes são que e se, não é? Só que existem outras palavras que podem funcionar também como conjunções integrantes. Onde, como, quando, quem... serão conjunções integrantes desde que eu possa substituí-las pela palavra isso. Por exemplo, nessa próxima. Alguém me perguntou de onde vinha.
Eu posso dizer, alguém lhe perguntou isso? Sim, né? Então eu falo assim, alguém lhe perguntou. Qual é a pergunta que eu faço? Alguém lhe perguntou? Então ela vai ser o que, gente? Objetiva direta. Estão entendendo o raciocínio? Luísa, tá mais fácil agora? Ninguém soube se morrera de desgosto. Até onde vai a oração principal? Ninguém soube. Dá para dizer ninguém soube isso? O que eu pergunto ao verbo soube? Ninguém soube? Objetiva. Mais um tempo para vocês. O raciocínio é o mesmo. Vamos lá, mais algumas? 6. Inteirei-me de que ela havia mentido. O que essa aqui vai ser, gente? Estou na 6. Vai ser o quê? Objetiva indireta, não é? Inteirei-me. De quê? Quem que é o sujeito de inteirei-me? Eu. Queríamos saber onde estava o proprietário do veículo. O que essa vai ser? Hã? Objetiva direta. Queríamos saber o que, não é? Foi permitido que se estacionasse na calçada. Foi. Que tipo de verbo que é foi? É o verbo ser, não é? Quando o verbo ser começa o período, o que eu falei para vocês que vai ser mesmo? Subjetivo. Olha essa outra aqui. Começa com qual verbo? Ser, não é? Vai ser o que de novo? Ah, moleque. Tá entendendo? Ninguém sabe quem são os assaltantes. Até onde vai a oração principal? Ninguém sabe. O que eu pergunto ao verbo saber? Ninguém sabe? O que vai ser, gente? Tá ficando mais fácil agora? Exercícios, né? Essa daqui é meio tensa. Essa aqui eu não expliquei, não dei macete, mas eu dei a definição. Compreende-se que o ponto da lição era difícil. Até onde vai a oração principal? Quando eu falo compreende-se, há sujeito na oração principal? Não. Se não houver sujeito na oração principal, o que ela vai ser, gente? Subjetivo. A definição completa da subjetiva é quando não há sujeito na oração principal. Estou convencido de que ninguém mais verá esse convite. Até onde vai a oração principal? Quem é o sujeito estou convencido? Eu estou convencido. O que eu pergunto? Convencido?
Essa pergunta de que, ela foi feita para o verbo ou para o nome convencido? Para o nome, não é isso? Um adjetivo. Então é objeto indireto ou completiva nominal? Completiva nominal, porque completa o sentido do nome. Você pode repetir a Claro. Quem pediu? Lê. Quando você fala compreende-se, é a oração principal, não é? E você não tem sujeito na oração principal. Quando não houver sujeito na oração principal, ela é subjetiva. É a mesma coisa dizer que isso é compreendido. Você entendeu? O que, né? Não, mas então, é por isso que eu olho primeiro a oração principal, ela é determinante. Se não houver sujeito nela, vai ser subjetivo. É obrigatório, essa 13 que começa com E, o que ela é? Subjetivo. Vocês estão entendendo mais ou menos? Então eu vou dar 2 questões para vocês, 2 não, 3. Agora serão questões de vestibulares, tá bom? Presta um pouquinho aqui, Pedrão. Para, Pedro, Pedro, para, Pedro, para, Pedro, Pedro, para, Pedro. Tá entendendo, Pedrão? Hã? Fala assim, positivo, professor. As páginas 78. Questão, na verdade começa na 77. Questão 1. Podem fazer. Página 77, questão 1. Oi? Tá pra frente. Eu vou projetar aqui. Essa questão aqui. Eu quero, sim, Lu. Obrigado. Fizeram? Tá, mais um tempo. Vou fazer devagarinho com vocês, ó. Essa primeira aqui, ó. É improvável que essa postura se generalize. O que esse aqui vai ser, esse primeiro? Hã? Subjetiva, né? Começa com E, não é isso? Subjetivo. A segunda. A possibilidade de que. Esse de que completa o sentido de qual palavra? Possibilidade é verbo ou é nome?